Olá, este vídeo é para te falar sobre a criatividade. A criatividade é uma ferramenta fundamental para qualquer empreendedor, porque é necessário criatividade para resolver os problemas do dia a dia que a vida nos traz. Todos nós somos empreendedores nesse sentido e todos nós temos de ter esse espírito e todos nós temos de ser criativos. Portanto, a criatividade ajuda-nos a solucionar uma série de desafios que a vida nos vai apresentando. E muitas vezes tu, no teu percurso escolar, como estudante, também vais ser colocado perante inúmeros desafios por parte dos teus professores, nomeadamente para construir textos que sejam imaginativos. E no outro dia eu estava-me a lembrar de um aluno que escreveu um texto em que falava sobre as laranjas e sobre os limões e como é que a laranja emprestava um bocadinho do seu doce ao limão, porque eles ambos eram citrinos, e ficou um texto super engraçado, porque ele utilizou os seus conhecimentos, mas construiu uma narrativa à volta dessa situação que tornou o texto muito engraçado e muito criativo e muito original. Então a criatividade é essa capacidade de nós pegarmos naquilo que nós temos e transformarmos em algo de diferente. Existe um autor, que é Sandep Gautam, que diz que existem 4 elementos para a criatividade, que é a sua utilidade, a sua novidade, a sua beleza e a sua veracidade, porque se algo não é verdadeiro, então não pode ser criativo. Existe um outro autor, que é Kevin Robinson, que diz que a criatividade é o processo de ter ideias originais que tenham valor. E é um processo e não algo aleatório, ou seja, não algo espontâneo. Ao contrário do que as pessoas pensam, que os génios são muito criativos e aquilo surge espontaneamente, mas não. A criatividade é um processo e é algo também que se pode aprender e que se pode desenvolver. E depois, para as pessoas acederem à sua criatividade, existem 2 conceitos que nós temos de diferenciar, que é o potencial da criatividade, ou o potencial criativo, que é a capacidade que todos nós temos de desenvolver uma ideia inovadora, muitas vezes a partir também pode ser a partir de algo que já existe, mas transformar, e a realização criativa, que é implementar a ideia no mundo real e depois ela ser, como já referimos, útil, verdadeira, uma novidade e ter beleza. E depois, o que é esta situação do potencial criativo? Por exemplo, nós podemos medir o potencial criativo através da tua capacidade de teres um pensamento divergente. Por exemplo, vais tentar encontrar múltiplas soluções para um diferente problema. Um exemplo disto é a criatividade por associação. Por exemplo, quais são os diferentes utilidades que poderás dar a um tijolo? E as pessoas podem dizer segurar a porta, fazer uma arma, um alvo de karaté, a base para fazer step, fazer um vaso, imensas utilidades que se podem dar. E, portanto, todas estas utilidades inovadoras, portanto, o tijolo não serve só para fazer as casas, podemos utilizá-lo para fazer uma série de situações. Isso é uma criatividade por associação e é o pensamento divergente que vai medir o teu potencial criativo, ou seja, quanto mais soluções ou utilizações tu encontrares para o tijolo, pois tanto mais criativo, quanto maior é o teu potencial criativo. Servem todas as ideias desde que elas sejam válidas, ou seja, desde que elas sejam, mais uma vez, verdadeiras. E depois existe o conceito, como já abordei, da realização criativa, ou seja, a realização que tu fizeste do teu potencial criativo, que pode ser escrever um livro, compor música, pode ser trabalhos científicos, a publicação dos trabalhos científicos, mas fora essas, portanto, situações ou provas ou realizações do teu potencial criativo,
todos nós, mesmo que nunca tenhamos escrito um livro ou publicado um artigo científico ou escrito uma peça musical, temos a nossa criatividade do dia a dia, esta criatividade que eu te estava a falar, de encontrar soluções para resolver problemas, e essas soluções muitas vezes são criativas e são inovadoras. E, portanto, é implementar as nossas boas ideias, que são úteis, verdadeiras e belas. E, portanto, o potencial criativo é esta nossa capacidade de conseguir criar inúmeras ideias novas para resolver desafios, os desafios do dia a dia, e a realização olha para o valor dessas ideias, porque não queremos criar coisas inúteis, mas que sejam realmente úteis, nem que seja pela sua beleza inerente, não é? Pela beleza auditiva de uma peça musical ou de um quadro, e o seu potencial inovador, uma nova técnica que é utilizada, por exemplo. Para ser visto como criativo, tem de realmente utilizar o pensamento divergente, portanto tem de ser uma ideia nova, pode ser para solucionar um desafio antigo, mas tem de encontrar um novo caminho para essa solução. Portanto, desenvolver inúmeras novas ideias e fazer com que as mesmas se realizem. Portanto, quando te pedem para tu escreveres um texto, tu podes realmente pôr em ação esta situação de teres primeiro várias ideias e depois escolheres um caminho, uma dessas ideias, para realmente a desenvolveres. Se for um texto mais extenso, até podes usar mais do que uma ideia das que tiveste, interligando entre si. Para tu fomentares essa tua capacidade de ser criativo, tu deves realmente tentar e esforçar-te por fazer este tipo de exercícios diversas vezes, colocar-te um desafio, pode ser até em brincadeira, ou seja, quais são as utilizações que podemos dar a um copo. Pode ser um vaso, pode ser um chapéu, portanto, podem ser inúmeras coisas, pode ser um porta-canetas. Portanto, tu colocares este desafio para ir treinando esta tua capacidade. Também, por exemplo, escreveres um diário, fazeres meditação, portanto, também fazeres arte, seja de que forma for, quer seja escrita, quer seja música, quer seja pintura, portanto, para tu realmente desenvolveres este teu potencial da criatividade, porque ele é uma ferramenta que é útil na escola, que te é útil na vida e que te será imensamente útil se tu pretenderes um dia ser empreendedor. E, além disso, é super divertido. Por isso, eu acho que hoje em dia os jovens são muito consumidores de informação, estão sempre colados em qualquer dispositivo, e é tamanha a quantidade de informação que lhes é veiculada que realmente depois até se torna difícil desenvolver este tipo de capacidades da criatividade. E quando é preciso escrever um texto, surge esta dificuldade. Por isso, perde menos tempo com os dispositivos eletrónicos e realmente a treinar esse teu potencial e a realizá-lo, porque não há nada que possa ser mais divertido do que isso. Por isso, avante, ser criativo.